devo eu assumir uma postura desafiante de aquilo que te custa, deves exercitar o músculo para tornar mais forte? Ou eu devo incidir mais no outro paradigma, na outra tese de vamos lá adaptar-me àquilo que não é tão ansiógeno para ti, que não é tão complicado para ti e, portanto, personalizando a cada um dos meus alunos processos, métodos, técnicas para eles realizarem segundo aquilo que já dominam, o seu sofá confortável. Para que consiga assumir os dois papéis, o de ser o que empurra e o que desafia, tem que primeiro fazer o tal levantamento de deixa-me perceber que diamante é que eu tenho aqui. Porque ele ainda está em bruto, deixa-me perceber que parte primária é que eu tenho para depois poder ir ao diamante. É muito isso. E sem sombra de dúvida que é sempre projetar objetivos que, depois de saber quais são as fragilidades e as potencialidades, através das potencialidades, levá-lo então para o desafio. Eu já me deparei com situações onde os trabalhos de grupo foram um problema, porque esse tipo de pessoas acabam por ficar isoladas e nós não temos o controle também do que se passa na interação social num trabalho de grupo, não é? E aí eu questionava se não seria melhor para pessoas que têm este síndrome de Asperger fazer um trabalho individual para poupá-las dessa exposição, dessa ansiedade que pode propiciar essa interação social. Os trabalhos de grupo, sem sombra de dúvida, é muito complexo. Eu aqui acho que, havendo aqui, nós estamos a falar à partida de alunos que estão referenciados, portanto já estamos na base de que há comunicação e que está a ser trabalhado. Acho mesmo que dentro desta categorização de perfis, independentemente de todos eles serem diferentes, tem que haver um item que é trabalhar especificamente no curso em que ele está, o tipo de trabalhos de grupo que vão ser exigidos e começar a ver aqui um trabalho coeso com o Gabinete de Psicologia. Ok, o que é que vai ser exigido na cadeira A, B, C, D e de que modo é que eu vou conhecer esta pessoa para poder, em conjunto com esta pessoa, poder depois delinear com o professor ou até pôr o próprio aluno como interveniente a fazer de mediação entre o Gabinete de Psicologia e o próprio professor da cadeira para comunicar a forma mais funcional, mais otimizada de alcançar o objetivo, que é o trabalho, e alcançar o bom resultado nesse trabalho.